Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 6. Faremos a leitura dos versículos de número 22 ao versículo 40 por enquanto. Capítulo 6, do Evangelho de João, a partir do versículo 22. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vi o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Deus, nós nos aquietamos mais uma vez ao ouvir a Tua voz. E queremos que o Senhor, ó Deus, neste momento, fale conosco de forma clara, simples, como o Senhor sempre fala, para que nós possamos Te ouvir com atenção, guardar a Tua palavra no coração e torná-la prática. Nós oramos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos, eu estou expondo o Evangelho de João e já é a terceira mensagem no capítulo de número 6. E não poderia ser menos disso, porque o capítulo 6 ele tem 70 versículos, 71 versículos. É muita coisa e não dá para explorar em uma só mensagem. Mas no capítulo de número 6, do versículo de 1 a 15, nós vimos aquele Deus que tem poder para saciar o coração, a fome ou a sede do ser humano. Jesus diz que esse é aquele que veio para isso. Ele veio para saciar a fome e a sede de todo ser humano. No capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 22, como nós vimos hoje, ao 21 na manhã, nós falamos sobre um Deus presente. Este Deus que não tarda no seu agir. Este Deus que não chega atrasado, esse Deus que se revela a nós da forma dele, da maneira que ele deseja revelar e no tempo dele.
Por isso, nós devemos sempre, ao olhar para a Escritura, entender aquilo que os evangelistas, escritores, intentavam. Qual era a intenção deles? João escreve com o propósito de apresentar Jesus como o Filho de Deus, aquele anunciado pelos profetas, aquele que era distinto em poder, majestade e soberania de todos os deuses do panteão grego ou romano. Este que legitimamente era aquele que o seu povo aguardava, conforme João registra no capítulo 1. Diz que os judeus viviam numa grande expectativa messiânica, mas quando Cristo entra em cena, ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. E quando nós olhamos aquilo que acontece com Jesus na sua trajetória, nós temos uma grande facilidade em criticar a atitude dos outros. Nós criticamos a atitude do povo de Deus no Antigo Testamento, quando, desde a desobediência de Adão e Eva, e no transcorrer da história humana e da história de Deus com o seu próprio povo, nós criticamos aquele povo por eles não darem ouvidos a Deus por meio dos profetas. Nós criticamos também os discípulos do tempo do Novo Testamento. Nós criticamos a multidão que recebe um grande benefício, e agora nós vamos ver mais uma vez como que esta multidão reage depois de ser alimentada por Cristo, quando este tinha nas suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e ele multiplica aquele alimento, transformando em uma quantidade suficiente para alimentar mais ou menos 15 mil pessoas. E ainda sobra 12 cestos cheios de alimento. Este Deus é o Deus que se faz presente conosco. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, e nós geralmente nunca vestimos a carapuça que cabe a nós vesti-la, nós sempre ouvimos a palavra, ou lemos a palavra pensando em alguém. Essa palavra, ou este sermão de hoje, era justamente para aquele irmão que não veio aqui. Se ele não estivesse assistindo o jogo de futebol, estivesse aqui, nossa, a palavra era para ele. E nós agimos assim, nunca essa palavra, ela tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha caminhada com Cristo, no nosso dia a dia. Cristo, ele vem mostrando para nós, queridos, a forma como as pessoas respondem a ele. E isso é importante a gente desenvolver neste ponto de raciocínio, para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não perca a intenção de João em apresentar Jesus. E João escolhe somente 7 milagres, de milhares de milagres que Jesus ele havia realizado. João separa 7 milagres, para por meio destes 7 milagres, aqueles do tempo passado e nós do tempo presente, possamos nos convencer de que Jesus é Deus de fato e de verdade. E nele nós devemos crer, e com ele devemos caminhar, descansados de que este é aquele que verdadeiramente nos alimenta, é aquele que verdadeiramente sacia a nossa sede. E o milagre da multiplicação dos pães foi uma ilustração vívida do sermão que ele agora vai proferir para aquela multidão. A multidão que for alimentada, ela vão novamente de encontro a Cristo para continuar recebendo o benefício. Quem não gostaria de ser alimentado todos os dias sem ter esforço para receber o alimento? A não ser esse alimento chegar de forma miraculosa às minhas mãos. E é justamente isso que João ele vai narrar no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 22. E João divide do versículo 22 até o último versículo em 3 blocos. O primeiro, que nós veremos hoje à noite, ele é precedido por algumas perguntas que aqueles da grande multidão fizeram a Cristo. Versículo 22 ao 40. O segundo bloco tem a ver com quando eles ouvem Jesus responder, dizendo que ele era o pão que desceu do céu, e todo aquele que comesse da carne dele e bebesse do seu sangue seriam salvos. Eles começaram a murmurar
não entendendo que Jesus estava falando de coisas espirituais, e não literalmente ninguém ia comer o corpo e beber o sangue de Cristo. E nos últimos versículos, no terceiro bloco, vai ser a atitude final de como aquela grande multidão, e até os discípulos responderam a este discurso de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou neste bloco aqui. Há uma reação negativa e uma reação positiva, e nós veremos no tempo oportuno. Por isso, este é o tema da mensagem de hoje. Nós veremos este Deus que verdadeiramente alimenta. E como é então que João apresenta estas verdades a nós? Queridos, é interessante que quando você lê o texto, e se você não lê o texto com muito cuidado, você vai perceber algumas questões que você não vai entender. Versículo 22 ao versículo 25 relata um diálogo de Jesus com a multidão, aquela mesma que for alimentada, e que volta agora para continuar recebendo o benefício de Jesus. E então eles fazem uma pergunta: mestre, quando chegaste aqui? E vocês observaram qual foi a resposta de Jesus? Vocês já pararam para ler o texto com cuidado e perceber que, na grande maioria, as pessoas faziam uma pergunta para Jesus e Jesus respondia algo que parece que não tinha nada a ver? Como foi que Jesus respondeu a pergunta de Nicodemos? Você lembra o diálogo de Jesus com Nicodemos? Aqui acontece a mesma coisa. Esta pergunta que alguém daquela multidão faz para Jesus revela o coração da multidão. E por que então, pastor, que Jesus responde de uma forma completamente contrária àquilo que ele está ouvindo como pergunta? Porque ele é onisciente. Jesus sabia o que estava no coração dos seus inquiridores, ou daqueles que perguntavam, ou de todos que estavam na sua presença, ou que também não estavam. Por ser Deus onisciente, Jesus sabia que aquela pergunta era movida por outros interesses. Em outras palavras, aquele que fez a pergunta e aí, quando é que você vai continuar nos alimentando? Qual vai ser o próximo passo? Nós podemos ficar aqui aguardando mais uma multiplicação de pães? E é por isso que a pergunta de Jesus, tendo isto na mente, faz sentido. É por isso que Jesus ele vai trazer uma resposta que tem sentido no seu contexto. E Jesus, então, vai responder, verso 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que vocês estão procurando da minha parte, eu posso dar a vocês, mas não é da maneira que vocês estão compreendendo, o que vocês desejam. Vocês desejam somente o alimento físico, material, mas o que eu tenho para dar para vocês é muito maior e muito mais profundo. Se vocês entenderem a minha missão, por que eu desci do céu, vocês me pediriam verdadeiramente o alimento que eu posso conceder a vocês. Mas a mente e o coração de vocês, a compreensão messiânica e da escritura daquela multidão, era extremamente rasa. E é por isso que o diálogo ele desenvolve, e novamente eles vão fazer outra pergunta para Jesus. O que Jesus está tentando com esta resposta, lá no versículo de número 26 e 27. Jesus, ele quer direcionar a atenção, o coração dos judeus, que estavam somente preocupados com as coisas terrenas, e trazê-los para as realidades espirituais, mostrando que as realidades espirituais são mais urgentes e mais importantes do que as temporais e terrenas. O que vocês desejam e o que vocês realmente necessitam, eu posso dar para vocês. Eu vim para isso. Mas como vocês têm uma compreensão rasa de quem eu sou e da minha missão, vocês continuam pedindo sinais ou pedindo alimento
físico. A segunda pergunta que os judeus fazem vem juntamente com um pedido. Olha aí o versículo número 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para realizar as obras de Deus? E mais uma vez, a resposta de Jesus tem a ver com aquilo que ele desejava revelar. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que ele enviou. Se vocês estão pedindo o que vocês devem fazer, eu vou dar o caminho para vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é crer que eu sou o Messias. É crer que eu sou aquele anunciado no Antigo Testamento. É crer que eu sou o cumprimento das profecias messiânicas. É crer que eu sou Deus encarnado. Se vocês compreendessem o básico das questões espirituais, vocês não estariam em busca de alimentos físicos, ou somente de ter as suas necessidades físicas supridas. É por isso que Jesus ele vai trazer a resposta adequada às perguntas, mesmo aquela multidão não compreendendo naquele contexto, e nós, vez ou outra, quando lemos a Escritura de forma desligada, sem interessar de fato naquilo que está sendo apresentado a mim e a você. Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalharem pela comida que não perece, eles querem saber como é que se faz esse trabalho então. Vocês precisam trabalhar pela comida que não perece. Ok, então como é que nós fazemos? E Jesus então vai responder: o que cabe a vocês é crer em mim, é crer naquele que me enviou. E João fala e trata dessa questão em todo o Evangelho. A salvação não é uma obra que nós fazemos para Deus, mas é uma obra de Deus feita em nosso favor. E João apresenta isso, capítulo 1, versículo 13, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, versículo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Desde o princípio, Jesus vem se revelando para os seus. E agora, numa grande multidão que o está comprimindo e andando atrás dele. E essa multidão, ela só foi crescendo, e é multidão mesmo. Terceira pergunta dos judeus, ela é uma pergunta dupla. Olha aí, versículo 30 e 31. Então eles disseram, olha a pergunta deles: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, e que eles faziam parte dessa multidão serem alimentados. Qual é o sinal que o Senhor faz para que nós creiamos? Olha isso. E não só isso, continua, versículo 30, para que vejamos e cremos no Senhor. O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor pode fazer? E é interessante que aqui, eu lembro de manhã que eu disse para vocês que João já nos revelou 5 dos 7 milagres que ele separou de Jesus, para mostrar que Jesus é Deus. Alguns destes que fazem parte dessa grande multidão estão acompanhando Jesus. E eles já sabiam qual era a capacidade ou o que Jesus poderia fazer. Ele pode fazer todas as coisas porque ele é Deus. E por isso, Jesus mais uma vez vai responder de uma forma coerente, dando a eles aquilo que eles realmente necessitavam, mas ainda não compreendiam. Eles vão dizer ainda, depois da pergunta: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu-lhes a comer pão no céu. E Jesus então vai responder: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez, Jesus vai dizer para eles que o conhecimento que eles tinham sobre a Escritura
era um conhecimento raso. Porque se eles fossem fiéis ao estudo da Escritura, eles iriam dar o braço a torcer de que não foi Moisés que alimentou aquela multidão no deserto, mais de 1 milhão de pessoas durante 40 anos. De onde Moisés tiraria tanto recurso? E as narrativas nos livros, nos 5 primeiros livros, principalmente o livro do Êxodo, elas são cristalinas. Em todo momento, aquele povo foi alimentado e teve a sua sede saciada por Deus, operando de forma miraculosa, transformando água salobre em água potável, tirando água da rocha, mandando milhares e milhares de cordonizes, mandando semanalmente, diariamente, o pão, o maná que descia dos céus. E este pão que descia do céu, todos os dias que alimentava aquele povo lá no passado, já apontava para o próprio Jesus, que diz para ele: eu sou o pão de Deus que descia do céu, eu sou o verdadeiro maná. O maná apontava para mim. Aqueles que comiam o maná lá no passado, eles comiam e tinham somente as suas necessidades físicas saciadas. Mas eu, sendo o pão de Deus que desceu do céu, aquele que de mim comer, jamais terá fome novamente. É isso que vocês precisam compreender. E é justamente isso que Jesus está ensinando aquele povo. Carson, ele vai dizer, abrindo aspas, que o maná do céu era comparativamente imperfeito, estragava com o tempo, e o povo que o comia perecia com o tempo. Uma de suas principais funções era servir como um tipo do verdadeiro pão do céu, que apontava para Jesus Cristo. E depois de interpelarem Jesus 3 vezes, agora os judeus fazem um pedido totalmente desprovido de conhecimento. Versículo 34, que eles vão dizer: se Jesus é o pão de Deus que desceu do céu, o que eles vão pedir para Jesus? Senhor, dá-nos desse pão. É isso que nós queremos. E eles continuam mostrando, queridos, que eles não estavam entendendo nada daquilo que estava sendo transmitido a eles da parte de Jesus. Que eles continuavam ignorantes referente às promessas de Deus. Sendo o povo de Deus, eles não compreendiam a missão daquele que se encarnou e esteve com eles durante o seu ministério. Aquele povo precisava, assim como nós, de uma compreensão clara, cristalina das Escrituras Sagradas. É por isso que nós também precisamos atentar para aquilo que Deus coloca na sua disposição diariamente. É por isso que Jesus teve que falar abertamente a eles: eu sou o pão da vida. Esse que vocês buscam e desejam se alimentar, eu sou este. Eu sou o pão de Deus, versículo de número 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Esta é uma afirmativa que aqueles que ali estavam diante de Jesus, se tivessem mente e coração aberto, eles iriam entender as profundas verdades que Jesus estava ensinando para eles neste bloco aqui. A primeira delas é que todo ser humano é incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Nenhum daquela multidão, nenhum dos discípulos, nenhum de nós, fomos a Cristo de forma pela nossa própria vontade. Um dia nós desejamos ir a Cristo, não, todos nós fomos porque Deus nos chamou, nos elegeu para esta salvação, antes da fundação do mundo. E é por isso que quando este Deus nos chama, esse chamado ele é irresistível. O que Jesus está dizendo para eles é que se vocês soubessem quem eu sou, vocês tivessem o discernimento espiritual que eu tento apresentar e ensinar a vocês, quando vocês me ouvissem, vocês iriam desejar comer de mim, literalmente, comer da minha carne e beber do meu sangue, para que vocês pudessem experimentar o que é ser alcançado por Deus, o que é ser alimentado por Deus, o que é ter a sua fome, a sua sede verdadeiramente saciada.
porém eu já disse que vocês não creem, embora esteja me vendo. Versículo 36, está aí registrado. Eu posso realizar milhares e milhares de milagres. E João diz que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não caberia em todos os livros da vida. João registra isso no último capítulo do seu evangelho. E João separa somente 7 milagres, para que estes pudessem, de fato, aceitar e receber o Messias como ele é, Deus encarnado e como deveria ser recebido. Jesus estava ensinando aqui que o ser humano é incapaz de crer por si mesmo. Se Deus não mover o coração deles e movesse o nosso coração, nós somos incapacitados. Não temos como nos salvar, não temos como nos alimentar, espiritualmente falando, e nem ter a nossa sede saciada. Segunda verdade, Jesus está ensinando aqui é que a salvação é resultado da eleição incondicional de Deus. Olha aí o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todos aqueles que encontram no rol dos eleitos irão ao Pai, querendo ou não, desejando ou não. Foi assim com muitos de nós. Nós estamos quedados aos pés de Cristo, porque nós fazemos parte do rol dos eleitos. E por fazermos parte do rol dos eleitos, Deus veio de encontro a nós e nos chama de forma eficaz. E uma vez que nos chama de forma eficaz, nós dizemos sim a Ele. E nós confessamos com a nossa boca que Ele é Senhor e Salvador, e confessamos os nossos pecados, entendendo que nós, por nós mesmos, não temos condição de nos salvar. A salvação não é uma escolha que nós fazemos por Deus, mas é uma escolha que Deus fez e faz por nós. Versículo 38 e 39 deixa isso de forma muito clara. Olha o que Jesus vai dizer, a continuação do texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Mas Jesus também está ensinando aqui, queridos, que o chamado de Deus para a salvação é eficaz e ele é irresistível. Nós já falamos sobre isso aqui. Este Deus que elege, este Deus que chama e chama de forma eficaz. E você vai ver isso no Evangelho de João em vários e vários versículos. João 3, de 3 a 8, João capítulo 5, versículo 25, João 6, versículo 63 e assim por diante. Outra verdade que Jesus vai ensinar àquela multidão e a nós também nesta noite é que a salvação dos que vão a Cristo está garantida por Ele, pelo sacrifício dEle, pela morte e ressurreição dEle. Perceba que a obra de Deus para a salvação ela é completa. Há uma eleição, há um chamado, há uma corrente de ouro que são os passos para a nossa salvação. E a nós compete somente sermos fiéis ao nosso Deus numa vida de santidade e perseverança. E mesmo lembrando que Ele que nos sustenta, é Ele que vai fazer com que a gente chegue ao destino final, como nós vimos hoje pela manhã. Se Jesus não estiver no barco conosco, nós não chegaremos ao destino final. Jesus está deixando muito claro àquela multidão, e a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. E é por isso que nós temos a salvação garantida. E é por isso que nós podemos afirmar, biblicamente, que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque esta salvação não é garantida por mim e por você, ela é garantida por Cristo. Jesus diz que ninguém vai arrebatar, capítulo 10, as suas ovelhas das suas mãos. Ninguém pode, ninguém tem poder para nos tirar das mãos de Jesus Cristo. Por isso Jesus é muito mais que o nosso alimento. Ele é muito mais que o pão, é muito mais do que a fonte das águas. Ele é o nosso protetor, provedor, mediador.
é aquele que cuida de nós de uma forma muito especial. É aquele que nos ama como ninguém nos ama. E é por isso que nós temos que ouvir Ele falar e discernir o que Ele está falando. E por fim, não só a salvação está garantida, a vida eterna também. Se você ler o texto com muito cuidado, você vai perceber que Jesus vai citar a ressurreição por 3 vezes. Ele vai dizer isso a nós no versículo de número 39. Ele vai dizer isso a nós no versículo 40, que a vida eterna está garantida. Ele vai dizer isso a nós no versículo de número 41 também. Isso é para deixar para nós muito claro que esta obra é toda dele. Nós chegaremos lá porque é Ele que fez esta promessa gloriosa. É Ele que nos vai chegar ao final. Esta ressurreição que Ele diz que virá para nos buscar, ou o dia se nós formos arrebatados, ou se morrermos e estivermos lá. Um dia nós passaremos por um processo glorioso, onde nesta transformação, onde seremos glorificados, teremos condições de viver a eternidade com Deus face a face. Por isso que nós podemos, queridos, concluir esta mensagem. E eu quero te conclamar, desafiar para que você entenda aquilo que Jesus está dizendo nesta noite para você. Que você não haja como aquela multidão no tempo passado, onde Jesus estava dando a eles todas as provas e tudo o que era necessário para que eles pudessem crer que Ele era, de fato, o Filho de Deus, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Onde Jesus deu a eles todas as provas de que Ele era Deus, mas aquela grande parte daquela multidão, ela respondeu a Cristo com incredulidade. Nós vamos ver isso na mensagem seguinte. E até alguns dos discípulos também. Eu quero que você entenda o que Jesus quis dizer nesta noite, quando Ele afirma ser o pão de Deus que desceu do céu. Que Ele tem alimento verdadeiro. Que uma vez que nós comemos dele, nós jamais temos fome. E quando nós bebemos dele, jamais temos sede, espiritualmente falando. Mas é Ele também que sacia as nossas necessidades diárias. O alimento físico é dado por Ele também. Ele disse a nós que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não falha conosco. É por isso que nós devemos devotar a este Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele sacia tanto do alimento, com o alimento espiritual, como o alimento físico. Por isso eu quero trazer uma aplicação prática para nós nesta noite. É diante destas palavras de Jesus não sermos indiferentes a elas ou agirmos de forma contraditória como aquela grande multidão. Nós sabemos, por meio da Escritura Sagrada, que Cristo é o verdadeiro pão que alimenta para a eternidade. Mas, irmãos, infelizmente, vez ou outra, nós andamos sedentos em busca de algo novo para nos saciar. Vez ou outra, passa na nossa mente, no nosso coração, que somente Deus não é suficiente para nos saciar a fome. E nós buscamos outras fontes, outros recursos. E se nós trilharmos este caminho, nós chegaremos a adorar outros deuses com muita facilidade, porque o nosso coração, ele é um poço sem fim, né? Encontramos esta busca por algo novo, diferente, alheio de Deus em toda a Escritura. Pelo fato de Adão e Eva desejar ser igual a Deus, eles comeram aquilo que era proibido.
se isso pode nos fazer igual, é isso que nós queremos. E eles não atinaram que eles estavam em um ato de rebeldia e desobediência diante da única ordem que Deus deu para eles não quebrá-la. Não coma. Nós lembramos que Caim vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E se nós não cuidarmos do nosso coração, querido, nós trocamos este pão por coisas supérfluas. Trocamos mesmo. De acordo com o relato bíblico, o povo de Israel testou e provocou Deus 10 vezes no deserto naquela caminhada. Saíram de uma escravidão de 430 anos e logo na primeira dificuldade já quiseram voltar para o Egito, porque lá eles eram livres, lá eles tinham alimento farto, eles desejavam comer aquela comida saborosa do Egito. Números registra a atitude daquele povo lá no deserto. Números 14, 22 a 23 diz assim: nenhum dos homens que viram a minha glória, Deus falando, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. A tentação, queridos, de buscar recursos fora de Deus, ela é grande. Mas nós nunca podemos esquecer a forma como Deus lidou com aqueles que assim agiram. Somente Cristo é capaz de satisfazer plenamente a nossa fome e a nossa sede, pois Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e a verdadeira fonte das águas. Creia nisso e você continuará sendo muito bem alimentado e vencerá todas as tentações que vez ou outra chega a nós com aquele falso sussurro de que Deus não é suficiente para nos alimentar, que Deus não é suficiente para saciar a nossa sede. É aquilo que Paulo escreve à igreja em Gálatas, aos Gálatas, que em pouco tempo na caminhada como igreja, eles estavam buscando outras fontes, porque somente Jesus já não era suficiente. Vamos orar, colocando as nossas vidas na mão do Senhor, clamando a misericórdia dele sobre nós, e que nós possamos descansar e continuar alimentando dele, porque ele de fato tem prazer em nos alimentar. Querido Deus eterno Pai, nos curvamos diante do Senhor, da tua palavra que verdadeiramente nos alimenta. Tua palavra é aquela que edifica nossas vidas, mas que também confronta os nossos corações. Ó Deus, tira de nós toda a tentação de buscarmos recursos fora do Senhor. Tu és, ó Cristo, verdadeiro alimento, verdadeira fonte das águas que sacia para a eternidade. Na tua obra gloriosa na cruz do Calvário, tu garante a nós salvação eterna e ressurreição. Obrigado, porque nós não éramos e não somos merecedores de tão grande obra, mas por amor ao Pai, por amor a nós, tu foste à cruz para lá pagar pelos nossos pecados. Deus, que o Senhor esteja trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos alargar, ó Deus, o conhecimento que envolve a Ti, para que nós possamos trilhar este caminho, esta jornada, ó Deus, seguros por Ti e saciados por Ti. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.